E aí, galera, bora? Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Beleza? Tá o Pedro aqui mais uma vez para trazer uma aula da frente A de vocês, da frente de História Geral. E olha o que a gente vai tratar nessa aula, os Estados Unidos no século XIX. Ô, Estados Unidos! É muito importante, né, pessoal, tratar da história americana, muito em função da influência que ela vai exercer sobre o mundo e muito em função da influência que ela vai exercer sobre o capitalismo internacional. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com esse mapa. Passa para mim, por favor. Dá uma olhada nesse mapa, pessoal. E por que eu quero começar a partir desse mapa? O século XIX americano, ele vai ser marcado por três condições básicas. Primeiro, um expansionismo. Se vocês observarem essa faixa, essa primeira faixa aqui, eu estou falando do território de afirmação das 13 colônias. Tá bem? Ou seja, o primeiro passo pós-independência dos Estados Unidos, lembrando que os norte-americanos concluem a independência em 1784, né, com o Tratado de Paris lá e tudo mais, então conclui naquele momento, e o primeiro passo foi consolidar a influência dessas antigas 13 colônias, agora Estados Unidos, dentro dessa área que vocês estão vendo aí, tá? Essa costa leste aqui. Então, esse primeiro passo é a afirmação dos Estados Unidos dentro dessa determinada área. E aí eu já começo a falar de um segundo aspecto importante, tá bem? Que vai ser o expansionismo, né? Então, outra marca dos norte-americanos vai ser o expansionismo para o oeste, e aí vai ser uma tônica muito forte dessa aula aqui, o expansionismo para o oeste. Eu queria situar uma terceira condição, que vai ser uma Inglaterra que vai tentar reestabelecer laços coloniais ali, mais precisamente 1812, como alguns vão mencionar como a Segunda Guerra de Independência dentro dessa área. É outro fator para a gente pensar como os norte-americanos no século XIX conseguirão ter preponderâncias políticas, econômicas e afirmação, tá bem? Só que nem tudo foram flores para os Estados Unidos nesse contexto, porque à medida que esses processos foram desenvolvendo, principalmente o expansionismo pro oeste, pessoal, nós teremos problemas também, haja vista o que nós vamos chamar de guerra civil. Tá? Então, um quarto tópico importante aí para a gente entender. Então, a afirmação do território das 13 colônias, o processo de expansão territorial pro oeste, essas guerras de independência, ou pelo menos de reafirmação da independência com relação à Inglaterra, e a guerra civil americana, a guerra de secessão. Presta atenção, então, no próximo slide, por favor, vamos lá. Olha o aspecto que eu trato aqui para vocês, doutrinário. E aí a história americana vai se tornando cada vez mais interessante. E claro, interessante, e a gente não pode tomar como juízo de valor aqui, né? O maniqueísmo, o bem e o mal. Não é por aí que eu quero fazer essa observação com vocês. O que eu quero que vocês observem aqui? É como os Estados Unidos eles se portarão para o estabelecimento desses três aspectos que eu falava para vocês, né? Quais aspectos? A afirmação do território das 13 colônias, né? Das antigas 13 colônias, agora Estados Unidos, tá? Mais uma vez o expansionismo territorial e essas guerras de independência ou reafirmação da independência com relação à Inglaterra. Para isso a gente vai pegar no início do século XIX, pessoal, a famosa doutrina do Destino Manifesto. Presta atenção no que eu estou trazendo para vocês. Filosofia que defendia os Estados Unidos como eleito por Deus para comandar o mundo. Tá bem? Sendo o expansionismo geopolítico americano apenas uma expressão dessa vontade divina. Tá certo? É aquela famosa ideia de que eles foram os enviados para a proteção dessa determinada liberdade, tá bem? No mundo, porque eles foram os primeiros a se declararem independentes. E eu acho muito interessante isso, né, pessoal? Porque quando a gente olha para esse determinado momento, nós estamos falando de um momento, assim, onde a Inglaterra e a Europa estavam muito preocupados com Napoleão Bonaparte. Então há uma pretensa de reafirmação propriamente das condições, aliás, há uma premissa por parte americana de defesa desse ideal, né? Quando, na verdade, para os Estados Unidos, é como eu falei aqui, ó, isso era uma maneira, digamos assim, de justificar, ou pelo menos trabalhar uma ideia doutrinária mesmo ali, do seu expansionismo. Né? Então, a ideia de enviados por Deus é essa famosa crença. E é interessante o contexto. Quando a gente analisa a doutrina Monroe, estabelecida pelo presidente James Monroe, no contexto da década de 1820, aí a situação é diferente. Por que é diferente, Pedro? Olha só, 1820, pessoal, eu já tenho, pegando após 1815, eu já tenho um reestabelecimento das monarquias europeias.
E essas monarquias europeias, quando elas estão restabelecidas pós Revolução Francesa, Era Napoleônica e tal, elas vão tentar, a partir do Congresso de Viena, se unir em prol, evidentemente, dos seus interesses, criando a Santa Aliança. E a Santa Aliança vai ter essa atuação, opa, a região americana, essa região, o que ela tem que ser? Essa região, ela tem que manter os moldes do colonialismo. O que o James Monroe vai fazer? Ideal de defesa da independência dos povos americanos contra a dominação colonial europeia. Não, os americanos defendem o contrário. Nós defendemos a liberdade. Nós defendemos as independências. Vem as independências, né? Vem lá, América para os americanos, a famosa frase. É claro que a América para os americanos do norte, né, gente? E fique muito bem claro essa determinada condição aqui dentro desse processo, aqui dentro desse determinado contexto. Isso favorece a gente perceber, pessoal, como que os norte-americanos terão atuação no processo expansionista do século XIX. Ou seja, favorece a gente entender como que a sua atuação vai ser consistente nesse sentido. Vamos lá, olha o que eu coloco do expansionismo. Pode passar para mim, por favor. Expansionismo territorial. Aí a gente começa a dimensionar como que esses norte-americanos vão ampliar os seus espaços territoriais. Né? Então, é muito interessante isso. Vai começar a famosa ideia do Far West, né? Oeste longe para ser alcançado e tal. Eu coloco assim para vocês as seguintes condições: aquisição de territórios, conquista de territórios e dominações indiretas. São situações para vocês perceberem como que no intervalo de tempo de um século, vamos colocar assim, né? Eles conseguiram ter a dimensão territorial que nós conhecemos. Né? Então, isso é muito importante. Então, o primeiro aspecto, nós tivemos aquisições territoriais. Por exemplo, o território da Louisiana, adquirido junto ao governo francês. Mas nós tivemos conquista de territórios, como vocês estão vendo aqui. Se vocês olharem para a região do Texas, né, foi uma região que se declarou independente ali com relação ao México, mas que contou com o apoio desses Estados Unidos, vamos pensar assim. Então, quer queira, quer não, há uma conquista e uma incorporação. E quando eu falo dominações indiretas, pessoal, não é nem propriamente por conta da região, do Estado americano, do território americano, mas é uma influência que eles exercerão, por exemplo, na América Latina, defendendo a independência como foi a de Cuba. Né? Um grande exemplo vai ser Cuba, para vocês terem uma ideia. Isso dimensiona o fator doutrina Monroe, América para os americanos. Eu estou defendendo o fim da dominação colonial europeia. Mas eu quero uma autonomia desses países que seja interessante para mim. E aí por isso que a frase fica, América para os americanos do norte. A gente não pode perder de vista uma outra coisa, né, gente? Esse é o mesmo contexto, se eu olhar para a segunda metade do século XIX, que está acontecendo um movimento imperialista, europeu, na África, na Ásia e tal. Os Estados Unidos, pessoal, está realizando também um movimento imperialista. Não esqueçam disso, tá? Até porque quando eu falo em expansionismo pro oeste, né, ou propriamente as dominações indiretas na América Latina, vamos pegar principalmente as dominações na América Latina, é um aspecto imperialista de dominação indireta, ou seja, os governos, olha o caso cubano, os governos são independentes, têm governos próprios, mas os Estados Unidos tinham poder de atuação direta ali dentro. O caso cubano, uma emenda, a famosa emenda PLA, né, a emenda Platt, tá bem? Que era uma emenda que os norte-americanos tinham poder até de extraterritorialidade ali dentro. Meu Deus! Tá bem? Então, são os limites da independência, né? Então, os norte-americanos praticaram essa relação imperialista muito forte dentro desse contexto. Vamos lá. Esses fatores eu trago para vocês entenderem como que eles expandiram para o oeste. Ampliação da produção agrária, interessante. Descoberta do ouro nas regiões oeste, né? Tá bem? Isso é um ponto importante. A lei de novas terras, eu vou comentar na próxima aula essa lei que esvaziou o processo de guerra civil, mas olha só, camadas populares em busca de terras doadas pelo governo. O governo, isso aqui é a famosa Homestead Act, né? Que vai ser estabelecida no contexto da Guerra Civil. Só para vocês terem uma ideia, há um incentivo aqui para a população, para que a população vá até as terras, estabeleça um processo ali dentro de conquista, estabeleça um processo de enraizamento e o governo americano fazia cartas de doação. Quem estava nesse território, pouco interessa. Não é à toa que esse processo vai ser um processo de maior extermínio de nativos que a gente possa imaginar.
tá bem? Por quê? Porque a ideia é incorporação, tá certo? E outra coisa, você não... Aqueles nativos, né, os Redskins, como vocês vão ver em alguns filmes, esses caras têm que ser exterminados, mortos empalhados, como até também uma tradição daquele contexto vai estabelecer. Tá? Então isso é um ponto importante, isso favorece o processo de expansão para o oeste, diferentemente do Brasil. Né? O Brasil teve a sua lei de terras em 1850, mas que na verdade foi mais uma restrição de acesso a essa terra. Vamos lá? Ampliação, olha lá, acúmulo de capitais, a necessidade de investimentos, isso vem muito de uma mentalidade das regiões nortistas. Na próxima aula eu vou comentar essas diferenças, tudo bem, gente? Entre as regiões norte e as regiões sulistas, tá? E o acesso ao mercado da Ásia com a ampliação das condições para a indústria. Já fica um adianto aqui para vocês, expandiram, mas aí nós temos questões para serem tratadas. Nós sabemos que a mentalidade do norte, das regiões nortistas para as regiões sulistas dos Estados Unidos, elas eram diferentes, tá certo? Isso eu vou colocar na próxima aula, mas isso vai ser palco, evidentemente, de conflitos entre eles. De qualquer forma, está uma primeira parte importante da história americana aqui no século XIX. O seu expansionismo, a sua afirmação de independência e vamos por partes, né? A sua afirmação de território das antigas 13 colônias, tá bem? A sua reafirmação de independência e o expansionismo territorial. Só que isso vai gerar alguns problemas. Eu vou voltar na próxima aula, né, numa segunda parte, para a gente falar da famosa Guerra Civil Americana. Valeu, povo! Até lá! Tchau, tchau!